Glória a Deus. Já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E hoje, gente, estamos entrevistando, né? Você vai conhecer a história do pastor Hermes Falcão Júnior, um grande homem de Deus, e que está aqui, né, em visita ao Brasil, gente. Olha só que chique. E está aqui nos estúdios com a gente, amém? Tudo bem, pastor Hermes? Tudo jóia, um prazer estar aqui. Prazer meu, vir te receber. Pastor, me conta uma coisa, você é de qual ministério? Sou do Ministério Revival Explosion Ministries, Ministério Explosão de Avivamento. Legal, e é lá nos Estados Unidos? Nós somos baseados em Richmond, na Virgínia, e de lá nós viajamos para várias nações do mundo. Que bom. E sempre foi nos Estados Unidos ou não? Na verdade, eu nasci no Brasil, sou natural de Fortaleza, no Ceará. Olha! Nasci num lar cristão, meus pais estão aqui, pastor Hermes e a pastora Maria Falcão, já eram de ministério, então eu vim de uma família ministerial. Me converti ainda bem cedo, fui batizado com o Espírito Santo bem cedo. E Deus deu direção para o meu pai de mudar para os Estados Unidos quando eu tinha 17 anos de idade. Sério? Quando foi que você teve o seu chamado de você estar levando a palavra de Deus? Foi lá nos Estados Unidos ou foi aqui no Brasil? Na verdade, aqui no Brasil. Começou aqui no Brasil. Eu era criança, eu recebia palavras proféticas que eu iria ser um ministro, eu iria pregar a palavra no mundo, em várias nações. Mas começou a ficar bem forte mesmo, pessoalmente, Deus falando comigo de uma maneira pessoal para mim. Aos 16 anos de idade, eu comecei a pregar a palavra de Deus em células, em grupo de casa, grupo de jovens. Que legal. Fui para os Estados Unidos aos 17 anos. Então lá, depois de alguns anos estando lá nos Estados Unidos, Deus falou claramente com o meu coração que era para abrir um ministério e chamar Explosão de Avivamento, Revival Explosion, que estaria abrindo portas das nações. E foi muito interessante porque na época muita gente olhava para isso, eu era bem novo e não dava muito crédito porque eu estava falando. Só que hoje faz 8 anos que o ministério abriu e nós já estivemos em mais de 30 países, levando a palavra de Deus, e Deus tem confirmado com sinais e maravilhas seguindo a pregação da palavra. Glória a Deus. Então, vocês têm igrejas em mais de 30 países? Não, o ministério já tem alcançado pessoalmente mais de 30 países, com cruzadas, conferências, escolas. Entendi. Olha, que legal. E vocês, como você falou, tem escolas que são do ministério? Isso, nós temos uma escola de ministério online. A gente faz também escolas intensivas também em países, na Finlândia, na Noruega. Estamos com plano de fazer uma aqui no Brasil também, para treinar o povo a obra do ministério. O ministério de Jesus, de evangelização, salvação, cura divina, expulsão de demônios, fazendo a obra que Jesus fez. Que bênção, glória a Deus. Isso é muito forte, né? E como é que está a igreja lá nos Estados Unidos, né? A gente acompanha, né? Não é igual acompanha aqui no Brasil, porque lá é outro país, né? Outra língua e tudo. Tem essa questão da distância também. Sim. E como é que está a igreja evangélica lá nos Estados Unidos, em especial o seu ministério? Eu acho assim, falar da igreja em geral, tem vários departamentos, que os Estados Unidos é um país muito grande. E né? parece que em cada estado tem uma... É diferente. Né? Assim como o Brasil é muito grande, então para você falar de uma maneira geral é um pouco até meio complicado às vezes de falar. Porque tem cantos onde tem mover de Deus, isso. Tem ministérios abençoados? Tem pregadores abençoados? Tem. Muito. Mas também tem uma grande carência hoje em dia de missionários, de pessoas serem enviadas para os Estados Unidos para levar a palavra. Uma das coisas que eu estava falando em relação também até a própria Europa é que Deus está fazendo uma coisa especial hoje em dia. Na Europa, Na Europa, um mover de Deus muito grande na Europa. Nos Estados Unidos tem também. Mas, por exemplo, o que Deus está fazendo, Ele está levando a bênção de volta, porque o Brasil foi evangelizado pelos americanos, pelos europeus, né? Você sabe a história do Daniel Berg, Gunnar Wingre. Então Deus está fazendo um retorno da bênção. Hoje em dia muitas pessoas do terceiro mundo estão sendo usadas lá na Europa, levar avivamento, levar poder de Deus para os europeus e também para os americanos também. Então, de uma maneira geral, eu posso dizer que Deus tem os seu remanescente, aqueles que estão escolhidos, separados, consagrados pelo Espírito Santo. Ele sempre tem, sempre teve e sempre vai ter. Amém. Né? Então, nos Estados Unidos existe esse tipo de igreja e existe também um esfriamento por parte de algumas denominações que hoje em dia aceitaram casamento gay, aceitaram ordenação de pastores homossexuais. E isso é uma realidade em algumas denominações extremamente tradicionais que aceitaram isso recentemente. Sério? Então, isso é uma área que a igreja também americana precisa de um avivamento, precisa de um mover do Espírito Santo. E existe, mas de uma larga escala existe uma carência nesse aspecto. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, qual que é, assim,
dentro, por exemplo, do Ministério Explosão de Avivamento, né? Vocês trabalham muito essa questão do avivamento, batismo no Espírito Santo. Isso, demais. Né? Vocês levam bastante para essa linha bem pentecostal. Eu diria ali no livro de Atos, né? Se você lê o livro de Atos, assim, eu lembro que quando Deus me chamou para o ministério, eu comecei a ler o livro, os 4 evangelhos direto, observar o ministério de Jesus. O que Jesus fazia? Ele ensinava, ele pregava, ele curava os enfermos. Mateus capítulo 4, versículo 23. Eu olhei para o ministério de Paulo, chegou e falou assim, o reino de Deus não consiste em palavras, mas ele consiste em poder. Né? Ele falou, quando eu vim até vocês, não vim apenas com palavras de sabedoria humana, mas eu vim com demonstração do Espírito e de poder. Então eu comecei a olhar todas essas passagens bíblicas e ver, uau, realmente... não era apenas um discurso bonito, não era apenas um discurso eloquente, mas tem que ter o mover sobrenatural do Espírito Santo. Nós estamos agora celebrando Pentecostes, né? Shavuot. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Os discípulos 120 foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu depois que eles foram cheios? Eles foram testemunhas do que Jesus fez. E como resultado, 3.000 pessoas foram salvas num dia. E a partir de então, a igreja primitiva se expandiu. Qual foi o catalisador, aquilo que impulsionou a igreja primitiva? O mover do Espírito Santo. Não foi porque Pedro tinha um discurso bonito, porque ele sabia falar, porque ele era um pescador. Exatamente. Até mesmo disseram, esses homens letrados estão vindo até nós, e eles, uma coisa nós sabemos, eles estiveram com Jesus. Então, o que eu vejo na igreja contemporânea hoje, nós precisamos de pessoas que estiveram com Jesus. Pessoas que tenham um chamado de Deus, realmente um chamado, uma vocação divina. Não apenas um apontamento de alguém referencial. Que ou teologia. Ou teologia, ou então passou 4 anos no seminário, que é importante, mas... Só um seminário, só o conhecimento intelectual não é o suficiente para fazer a obra de Deus. Eu concordo. Tem que ter intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Então a gente busca muito esse área de intimidade com Jesus, mover do Espírito, ouvir a voz do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, cura divina. Nós temos visto um grande mover na área de cura divina, pessoas realmente testificando de cura de tumores, de cego vendo, surdo ouvindo. Glória a Deus. Em várias nações. E nós estamos tendo uma conferência amanhã aqui em Brasília. Que bênção. E aonde que vai ser a conferência? A conferência será na Igreja Cristã CMA, fica ali perto da Faculdade Mauá, em Vicente Pires, isso. E essa conferência é chamada Fogo e Milagres para as Nações 2017. Fogo e Milagres para as Nações, por quê? Porque estão vindo pessoas do mundo inteiro, literalmente. Nós estamos também com um pastor amigo nosso, o pastor Charlie Champ, que está conosco. Meus pais estão aqui também. E nós temos pessoas vindo da Inglaterra, da Finlândia, Emirados Árabes, e vários estados dos Estados Unidos. Que bênção. E até da África do Sul estão vindo também. Que legal. E vai vir todo mundo para trazer aí o chamado para as nações. Isso mesmo. Amanhã vai começar uma conferência às 8 da noite. Eu quero encorajar você que mora em Brasília. Esteja conosco, será um dia de um grande derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. E deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, pastor. A conferência vai ser amanhã, sábado e domingo. Isso. Então vai ser durante todo esse final de semana, né? Isso mesmo. Sempre à noite, sexta-feira 8 da noite, sábado 7 da noite, domingo 6 da tarde. Nós estaremos lá orando pelos enfermos, nós estaremos orando por transferência de unção. Amém. Aqueles que têm fome e sede do Espírito Santo, quero convocar você, não perca por nada, faça um compromisso de estar lá conosco, independente de qual seja a sua igreja, se você é parte do corpo de Cristo, e também aqueles que não conhecem Jesus, venham estar também, porque vai ter oportunidade também para salvação também, com certeza. Amém. Convida alguém que não conhece Jesus. Amém, com certeza. E pastor, me fala uma coisa, você está com esse livro, né, que Manifestando o Poder do Reino. Manifestando o Poder do Reino. Deixa eu mostrar a capa pro pessoal que está em casa. Está em inglês, mas tem em português também. Legal. E ele fala do que, esse livro? Esse livro é Manifestando o Poder do Reino, descubra seu potencial para o sobrenatural. Essencialmente, é um chamado ao corpo de Cristo para experimentar o sobrenatural de Deus. Porque eu creio que Deus chamou o corpo inteiro de Cristo para experimentar este mover do Espírito Santo. Não é limitado apenas para pastores, apóstolos, profetas, mestres, mas para todos aqueles que têm sede do Espírito Santo. Então, nesse livro nós temos testemunhos, ensinamentos sobre cura, sobre mover profético, expulsão de demônios. Então, a gente tem um testemunho tremendo aí de uma ateia na Finlândia que se converteu. Sério? Através do nosso programa de televisão, programa de televisão. Ela estava trocando de canal e, de madrugada, ela parou no canal, eu estava pregando. Meu Deus. E ela ficou assim, impactada, sendo uma ateia, e ela disse que sentiu algo bom saindo da televisão. É maravilhoso isso, que é a unção do Espírito. Ela não sabia escrever, ela sentiu uma energia saindo da televisão. Tremendo, né? Glória isso na televisão. E ela escreveu ao nosso ministério e falou, olha, eu senti uma energia saindo da televisão, não sei explicar, eu não creio em Deus, mas foi muito bom o que eu experimentei. E nós respondemos, nós estamos orando por você,
Para resumir a história, nós somos na cidade dela, numa igreja luterana, cerca de 500 pessoas, uma igreja finlandesa, luterana, aquelas com aqueles órgãos antigos, aqueles prédios. Bem tradicional. Bem tradicional. A pastora chegou para mim e falou assim, olha, aqui nós somos luteranos, nós gostamos do seu ministério, nós vemos o seu programa de televisão, te convidamos por isso, mas aqui é bem diferente. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E aí? Para resumir, a oração tinha uma cesta de oração com pedidos. Eu falei assim, pastora, eu vou orar por esses pedidos. Eu não quero que você imponha mão em ninguém, que eu não quero ninguém caindo aqui. Né? Que a gente é luterano, é bem diferente. Falei, não tem problema. Orei pela cesta e falei assim, ore e peça que o Senhor te toque agora. Eu falei, Senhor, toca no teu povo agora, toca no teu povo, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, as pessoas começaram a cair debaixo da unção do Espírito Santo, a serem curadas, a serem batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas. Dentro da igreja luterana. Dentro da igreja luterana. Oh, Deus. E o povo começou a correr para o altar para pedir oração. Aí a pastora olhou para mim, eu falei, o que eu faço agora? Ela, pode orar, pode orar. Ela, você não fez nada. Liberado, tá liberado, pode orar, pode orar. Ela, você realmente não fez nada, foi Deus que fez. Eu agi de Deus, né? Vai fazer o quê? E naquele culto, aquela senhora ateia que assistiu a televisão, ela estava lá. Estava lá. Que bênção. Caiu endemoniada, foi liberta de demônios, foi batizada com o Espírito Santo, virou uma crente fervorosa. Glória a Deus. Se inscreveu na nossa escola de ministério, que está também disponível em português e inglês. Ela era finlandesa. E infelizmente, assim, ela veio a falecer 2 anos depois disso. Mas foi salva. Foi salva. Glória a Deus. Então, todos os pastores sabiam a história dela, todos os amigos da escola sabiam o testemunho dela, e ela escreveu uma carta, está no livro a carta. Que bênção. Uma carta com as próprias palavras dela, descrevendo um testemunho dela, como foi. Gente, que tremendo, hein? É, tremendo. Glória a Deus. Como é que faz para ter acesso tanto ao livro, quanto à escola? Qual é o site nós temos website, nós temos 2 websites, um em inglês é revivalexplosion.com, revivalexplosion.com, e temos um site que está disponível em português também, que está sendo atualizado em breve, é explosãodeavivamento.com. Okay. Também as redes sociais, que hoje em dia é bem utilizado. Com certeza. Nós estamos no Instagram também, Hermes Falcão Júnior. Facebook também, temos Hermes Falcão Júnior também, pessoal. Revival Explosion Ministries, Revival Explosion Ministries. Está no Facebook também. Nós temos a parte, você pode seguir lá, entrar em contato conosco, será um grande prazer. Glória a Deus. Estamos nessa caminhada juntos. Amém, em nome de Jesus. E também tem a escola online também, que as pessoas podem participar. E qual que é o endereço? Explosãodeavivamento.com, explosãodeavivamento.com. Nós temos pessoas de Brasília inscritas, nós temos pessoas da Bahia, Fortaleza, Manaus, do sul do Brasil, São Paulo, Brasil todo. Conectado, também Noruega, Finlândia. Tem aulas só em inglês, tem aulas somente em português. Então a gente quer realmente alcançar também o nosso povo, que eu creio que Deus tem uma bênção especial para o Brasil também. Em nome de Jesus, eu creio nisso também. Pastor Hermes, eu quero te agradecer muito obrigado por ter vindo aqui. Amém, um grande prazer. E esse final de semana eu tenho certeza que vai ser tremendo, em nome de Jesus. Vai ser explosivo. Vai. E pastor, queria que o senhor deixasse uma palavra, né, para o pessoal que está em casa nos assistindo hoje. O que Deus, né, que o Espírito Santo tem falado ao seu coração nesses dias? Amém. E que você tivesse assim um minutinho para deixar uma palavra. Posso fazer uma oração também? Pode, com Amém. certeza. Eu quero abençoar a tua vida hoje, você está assistindo, quer dizer, Deus tem uma coisa especial, muito especial para a nação brasileira. Eu sei que existem tempos difíceis que estão sendo passados e o Senhor está expondo muitas coisas, está tirando a máscara, abrindo realmente coisas que estão acontecendo na nação brasileira, mas eu quero encorajar a igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela está de pé. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero encorajar você, pastor, você, crente no Senhor Jesus, que neste momento é mais do que chegada a hora de se levantar, neste momento, no poder do Espírito Santo. A nação brasileira precisa do mover do Espírito que vai sacudir essa nação do norte a sul, do leste a oeste. E eu creio que os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras mulheres de Deus estão se levantando neste momento como sal da terra, como luz do mundo. Eu quero orar por você neste momento. Se você está enfermo também, eu quero liberar uma palavra de cura sobre a tua vida. Eu quero que você, onde você estiver, esteja pronto para receber nesta hora o toque sobrenatural do Espírito Santo sobre a tua vida nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada pessoa que está assistindo na nação do Brasil e em outras nações. Nós abençoamos o teu povo, liberamos este mover, liberamos a tua presença, liberamos, Senhor, cura sobre aqueles que estão enfermos. Te peço que toque cada pessoa, cada vida seja tocada pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Cada pessoa que está enfrentando dor neste momento, eu repreendo toda dor no teu corpo físico, em nome de Jesus. Libero cura sobre o teu corpo.
seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, libera a tua unção, o teu poder, o teu Espírito e a tua graça venha tocar cada vida para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você estava enfermo, eu quero te declarar cura sobre o teu corpo agora e que você faça o que você não fazia antes, em nome de Jesus, e seja curado para a glória de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Hermes Falcão Júnior, muito obrigada. Deus abençoe. Obrigado a você. E quando estiver em Brasília, volte aqui de novo. Com certeza, tá voltarei. Bom? Obrigada. Compartilha mais. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Eita Deus, que bênção, hein? Gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, orando pelos seus pedidos de oração, em nome de Jesus, declarando aí a sua vitória. Mais ainda, amém? Deus abençoe você e a gente volta já já. Vamos lá.